E nós vamos ler o versículo 24 e o 25. Glória a Deus. A palavra de ensino hoje está em Provérbios capítulo 4, versículo 24 e o versículo 25. Queridos, é um prazer nós estar na casa de Deus, principalmente no culto da palavra, o culto de ensino, onde nós aprendemos do Senhor. Amém? Se nós queremos crescer na graça e no conhecimento, nós não devemos faltar ao culto de ensino. Amém, irmãos? Porque é através do culto de ensino que nós aprendemos do nosso Deus. Quem encontrou o texto, irmãos? Provérbios capítulo 4, versículo 24 e o 25. Leiamos a palavra. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. E os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Vamos ler novamente a igreja comigo, 24. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. E os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Senhor Deus e Pai, direciona a tua palavra ao meu coração e ao coração da tua igreja. Nós estamos aqui, ó Pai, não para acusar ninguém, mas para ensinar conforme a tua palavra e para aprender tão somente de ti. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Toma o teu assento, igreja. Dê uma salva de palmas, se você puder, bem forte, isso. Glória a Deus, exalta e glorifica o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, eu peço a sua atenção. Você que vai fazer as suas anotações, fique atento para você aprender da palavra de Deus. Este texto aqui, irmão, de Provérbios capítulo 4, o versículo 24 e o 25, o sábio Salomão está falando sobre o cuidado com o falar, e o 25, o cuidado com o olhar. Nós sabemos que esses dois cuidados nós precisamos ter. Cuidado com aquilo que nós falamos e cuidado com aquilo que nós olhamos. Cuidado com aquilo que sai da nossa boca e cuidado com aquilo que nossos olhos enxergam. Então, irmãos, nesses dias de redes sociais, nesses dias a qual as redes sociais têm uma grande influência sobre as nossas vidas, dois princípios aqui são fundamentais para o servo de Deus. Quais são esses dois princípios? Primeiro, cuidado com o que você fala. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com aquilo que nós falamos. Irmão, fazendo uma pesquisa geral, nós vemos que algumas pessoas, elas não têm cuidado com o que elas falam. Elas pegam uma notícia aqui, elas não verificam o fato, se é real, e elas já saem reproduzindo. E isso é muito sério. E isso pode trazer para a vida desta pessoa que faz isso uma grande problema, ou acarretar para a vida desta pessoa um problema muito intenso que ela não consiga sair dele. Agora olhe para mim. Nós precisamos, irmão, ter um cuidado muito grande com aquilo que se fala. A língua é como fogo e um veneno, irmão. A língua, ela pode destruir rapidamente uma pessoa. Por outro lado também, a língua pode alimentar alguém, como uma árvore que dá fruto, como uma fonte que gera água. Por quê? Porque, irmãos, a vida e a morte estão no poder da língua. Repita comigo: a vida e a morte estão no poder da língua. Irmão, se você fizer
um experimento. Experimenta aí pegar algo, pode ser um alimento, pode ser água, e comece a amaldiçoar aquele elemento por um dia, que você vai ver que aquilo vai gerar uma energia negativa. Pegue o mesmo elemento e comece a abençoar, que você vai ver que vai ter uma energia também, para comprovar o que a palavra diz, que a vida e a morte está no poder da língua. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós pronunciamos. E Tiago, ele vai nos orientar. Tiago orienta que da língua, que é a fonte, não pode sair dois tipos de água. Não pode sair uma água doce e uma água amarga. Irmão, de uma mesma boca, de uma mesma língua, não pode sair bênção e maldição. Uma boca que abençoa, dela não pode sair palavrão. Uma boca que sai palavrão, dela não pode sair bênção, irmão. Ou nós abençoamos, ou nós amaldiçoamos. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que se fala. Irmão, Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 12, Tiago faz esta declaração do perigo que a língua tem. Irmãos, e através da língua nós podemos matar, ou também nós podemos dar vida para o nosso relacionamento. Tem muitos relacionamentos morrendo, casamentos se destruindo. Muitas das vezes não é Satanás, é a língua, que a pessoa, em vez de abençoar o relacionamento, está amaldiçoando o relacionamento. Tem muitos filhos que estão na droga aí, muitas das vezes não é só a influência de Satanás, é a língua, que a mãe, em vez de abençoar o filho, a mãe está amaldiçoando o filho, está jogando maldição sobre a vida do filho, e isso é muito sério, e nós precisamos ter muito cuidado, irmão. Olhe para mim, porque, irmãos, dependendo da maneira como nós nos comunicamos, nós podemos destruir o nosso relacionamento como edificá-lo. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que se fala, principalmente nós homens, que muitas das vezes nós abrimos a nossa boca sem pensar, naquele momento de estresse, e nós magoamos a esposa, magoamos a companheira, falamos o que não deve. E a mulher, ela é mais frágil do que o homem, ela se magoa mais fácil do que o homem. O homem tem mais aquela postura, aquela estrutura. Se a mulher falar uma coisa para ele, até magoando ele, se ele tem maturidade, ele deixa passar aquilo ali. Mas a mulher não, muitas das vezes, ela se magoa, se ofende com a palavra que é pronunciada. Olhe para mim, irmãos, e nós devemos afastar dos nossos lábios a mentira. Diga comigo, a mentira. O que o Salomão fala aqui em Provérbio 4, 24, ele diz: desvia de ti a falsidade da boca. Muitas das vezes nós estamos pronunciando algo que é falso. Muitas vezes a falsidade está na nossa boca, irmão, e nós precisamos desviar a falsidade dos nossos lábios, porque muitas das vezes nós até pronunciamos que amamos alguém, mas nós falamos mal. Muitas das vezes nós estamos querendo negredir a imagem daquela pessoa. Então, quando nós fazemos isso, o que está acontecendo em nós? Nós estamos com falsidade na nossa boca. Nós não estamos sendo verdadeiro com nossos lábios. Quem está aprendendo, levanta a mão. Irmãos, a acusação falsa, a maledicência, isso são ações prejudiciais, tanto para a nossa vida como para a vida de alguém. E nós devemos afastar dos nossos lábios palavras torpes. Diga comigo, palavras torpes. Palavras que não agradam a Deus, irmão. Paulo vai orientar que não é para ter na nossa boca nenhuma palavra de gíria, e nem aquela gíria pentecostal. Já viram a gíria pentecostal, irmão? O crente não pode ter isso. E aí, vaso? E aí, vasilha? Não, irmão, essas coisas não tem que ter na nossa vida. Nós somos crentes. A Bíblia diz que o Senhor nos chama pelo nome, irmão, e a gente tem que honrar o outro pelo nome. Eu não posso olhar para minha esposa e dizer: e aí, vaza? Não, ela tem nome. Diga glória a Deus.
Irmão, e essas coisas não agradam a Deus. Essas gírias que não agradam ao Senhor. A Bíblia diz que é para afastar de nós, irmão, toda rincha. A gente não é cavalo para estar rinchando. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Com brincadeirinha, com coisas que não convém, irmão. Longe de nós essas coisas. Então nós temos que afastar de nós, irmão, dos nossos lábios palavras torpes, né? Palavras que desagradam ao Senhor. Palavras que não edificam a nossa vida e nem edificam aqueles que ouvem, irmão. Quem está recebendo isso aqui, levanta a mão. Irmãos, a nossa boca tem que pronunciar palavras boas para edificação, conforme a necessidade, transmitindo o que? Graça aos que ouvem, irmão. Uma pessoa vê você um cristão, chamando palavrão, ele vai louvar a Deus? Vendo você fazer isso? Não vai, irmão. Ele vai blasfemar da fé e dizer, olha, ele é crente, e é lá da igreja do pastor que prega a palavra. E a pessoa vai blasfemar, irmão. A pessoa vai falar mal da igreja, do pastor. Olhe para mim. Porque quando nós damos um mau testemunho, não é só o nosso nome que está em jogo, não, irmão. É o nome de Deus, é a palavra que está em jogo, é a nossa igreja que está em jogo, e o nome do nosso pastor também vai junto. Porque a pessoa vai falar mal. Não, é logo ele que diz que é crente, é da igreja tal, que lá prega a palavra, que lá é exigente, e você vai fazer o nome do Senhor ser blasfemado, irmão. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Irmãos, a nossa língua precisa ser fonte de vida. Repita comigo: a nossa língua precisa ser fonte de vida, irmão. Olhe para mim. Eu já vi pessoas falando mal da própria igreja, do lugar onde ela é abençoada, irmão. Não se fala mal do lugar onde eu sou alimentado. Não se fala mal do pastor que ora por mim. Quem está me entendendo? Porque quando nós fazemos isso, irmão, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Paulo vai olhar para a igreja e vai dizer: vocês devem orar por mim, para que Deus me dê a palavra no abrir e fechar dos meus lábios. Em vez de nós falar mal da nossa liderança, vamos orar pelo nosso líder, para Deus dar direção para ele, para Deus conduzir a vida dele e dar sabedoria para ele. Olhe para mim, igreja. A nossa língua não pode ser uma cova de morte. Diga comigo: cova de morte. Você não pode usar a sua língua, irmão, para matar alguém. Irmãos, eu passei em uma igreja que eu tive que combater isso, que eu trazia as pessoas para dentro e alguns irmãos antigos jogavam para fora, e eu tive que ir lá puxar a orelha desses irmãos. Não faça isso, irmão, porque é difícil lá fora trazer uma vida, e eu coloco para dentro e a senhora com a ignorância joga para fora. Não faça isso. Quem está comigo, levanta a tua mão. A gente não é dono da igreja, irmão, para estar escolhendo quem vai ficar na igreja ou não. E uma coisa que a gente precisa entender, que tem pessoa que tem esse negócio, irmão, na igreja. Não, pastor, esse aqui não vai para o céu, esse aqui vai. Irmão, a Bíblia diz que quem vai separar o bode da ovelha não é eu, não é você. Quem vai separar é o pastor, que é Jesus, irmão. E a gente tem que parar com esse negócio de separatismo na igreja. Não, essa ali vai para o céu, aquela ali não vai. Eu não posso fazer isso, irmão, porque não foi eu que morri na cruz. Quem está entendendo? Quem morreu na cruz foi o Senhor, irmão. É Ele que vai separar naquele dia o bode da ovelha, irmão. E o texto da palavra, olhe para mim, o texto da palavra não diz em nenhum momento que na igreja tem bode e ovelha. O texto não diz isso. A Bíblia diz que assim como o pastor de ovelha, de cabra, separa o bode da ovelha, o Senhor vai separar. Quem está me entendendo? Então a gente não pode viver com esses pensamentos, irmãos. A nossa língua, ela é canal de bênção. Repita comigo: a sua língua é canal de bênção. Use a sua língua para abençoar a sua casa, abençoar a sua esposa, abençoar o seu marido. Pastor, mas o meu maridão ainda não está 100%, mas abençoa. Não, ele não está ainda, mas ele vai ser em nome de Jesus. A minha esposa não está 100% como eu quero, mas eu vou abençoá-la e ela vai se tornar uma bênção.
Quem recebe isso aqui, levante a mão. Irmãos, olhe para mim, a nossa língua tem que ser fonte de vida, irmão, e não uma fonte de maldição. A nossa língua não pode ser uma fonte de maldição. Colossenses 4, versículo 6. A nossa língua não pode pronunciar maldições, irmão. A nossa língua tem que pronunciar bênção. Irmãos, olhe para aquilo que tem um caos na sua vida e libere bênção. A sua língua é para abençoar, não é para amaldiçoar. Se a sua igreja está passando por luta com pouca gente, use a sua boca para abençoar a sua igreja. Irmão, se você vir aqui durante o dia, eu estou abençoando a igreja. Eu vou de cada cadeira, Senhor, abençoa quem sentar aqui, abençoa quem sentar ali. Se sentar doente vai ser curado, se sentar oprimido vai ser liberto. Eu estou abençoando a igreja, irmão. Levanta a tua mão. Um dia desse eu estava orando, Senhor, quem entrar por essa porta vai ser abençoado, usando a minha língua para liberar bênção sobre a igreja, e não usar a minha língua para liberar maldição, irmão. Olhe para mim. Irmãos, não libere a sua língua para liberar maldição sobre os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Se você chama um menino de burro, irmão, aí o negócio complica. Quem está me dando, levanta a tua mão. Abençoa esse menino. Diga glória a Deus, diga aleluia. Abençoa, irmão, com a sua língua. Não, esse menino é teimoso. Aí o menino piora cada dia mais, irmão. Abençoe a vida do menino, diga glória a Deus. Amém? Abençoar. Você pode abençoar, olhar para o menino que está desobediente. A partir de hoje, esse menino que teima não vai teimar mais e vai obedecer. Você está abençoando a vida dele, irmão. Você está fazendo dele uma bênção. Uma bênção, você está liberando bênção sobre a sua vida. Agora repita comigo, cuidado com o que você fala. Repita comigo, cuidado com o que nós estamos falando, irmão. Agora, segundo, versículo de número 25. Os teus olhos olhem direito. Olhe para mim. Jesus, ele condenou, irmão, o olhar com intenção. Jesus disse que aquele que olhar por uma mulher, a desejando, esse já adulterou no seu coração. Irmãos, o pecado não é o primeiro olhar. O pecado é o segundo olhar, porque o segundo olhar é com intenção. Se eu estou na rua, estou indo na minha, aí passa uma mulher bonitona, irmão, um avião, passou por mim, eu olhei, ela passou. Mas se eu virar o olho agora, tem intenção nisso. Porque o primeiro olhar não é pecaminoso, irmão. Porque você não vai sair por aí cego. Quem está me entendendo? Pastor, eu vou andar por aí de olho fechado. Vai tacar a cabeça no poste. Diga glória a Deus. O pecado é o segundo olhar, que é aquele que tem intenção, meu irmão. Você colocou o olho, não sentiu nada, amém, agora passou. Aí dá vontade de olhar, aí tem intenção, irmão. É esse olhar que a Bíblia condena. É aquele olhar com intenção, diga glória a Deus, desejando no seu coração. E a pessoa já adulterou, irmão. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque hoje a maioria do povo que não serve a Deus anda seminu por aí, irmão. Tudo que você abre tem nudez. Abre Facebook tem nudez, abre Zap tem nudez, abre TV tem nudez, vai para a rua tem nudez. Só Jesus na causa. E a gente tem que vigiar mesmo. Quem está me entendendo, levanta a mão. Nós temos que ter cuidado com isso, irmão. Olha que a palavra diz: e os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti, irmão. Não é para desviar o olhar, aquele olhar contencioso. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Diga, os olhos são a lâmpada do corpo. Irmão, você quer ver como é que está a alma da pessoa? Olhe no olhar. Não sei se você já teve essa experiência, mas quando alguém está muito sofrendo, está carregando uma dor tamanha na alma dele, e amargurado, você olha nos olhos da pessoa e você percebe o tamanho da dor que a pessoa carrega.
Porque os olhos refletem, irmão. Os olhos são a lâmpada do corpo. E olha que a palavra diz: se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai estar em trevas. Então o que vai definir se o corpo tem luz ou trevas é os nossos olhos. É os olhos que vai definir se o nosso corpo tem luz ou se o nosso corpo tem trevas. Olhe para o irmão e diga: cuidado com o que você está olhando, irmão. Nós temos que ter cuidado aonde nós estamos colocando nossos olhos. Porém, se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo vai estar em trevas. Irmãos, há pessoas que olham, mas não olham direito. Olhe para mim. Tem pessoas que estão olhando, mas não têm um olhar direito. O que é que Deus quer? Que o nosso olhar seja um olhar de direito. Diga comigo, um olhar direito. Não pode ser um olhar torto, irmão. Não pode ser um olhar que desagrada a Deus. Um olhar que agrada a Deus. Quem pode levantar as mãos e glorificar o Senhor? Irmãos, agora uma pergunta: os seus olhos são maliciosos? Será que os meus olhos são maliciosos, irmão? Aqueles olhos que têm malícia, olhe para mim. A gente não pode olhar, irmão, maldando de alguém, com os olhos de malícia. A Bíblia diz que Deus condena os olhos altivos, aqueles olhar que condena a pessoa, que condena o outro ser humano. Já viu uma pessoa, irmão, quando entra no ambiente, o outro faz bem assim, ó. Esse olhar é condenado por Deus, irmão. Deus condena porque você está acusando no olhar. Este olhar é um olhar malicioso. O Molazinho entrou e eu olhei. Quem não te conhece, eu estou acusando, né, irmão? Esse olhar não está agradando a Deus. Esse olhar é um olhar que a Bíblia condena, irmão. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Irmãos, tem muitos olhares maliciosos, vê tudo com maldade e suspeita. A gente não pode ver as coisas com maldade e suspeita, desconfiando da pessoa. Eu ensinei aqui, irmão, que Deus não deu direito para a igreja de julgar a consciência de ninguém. A gente não pode julgar a consciência de ninguém, irmão. Porque Deus não deu esse direito para a igreja. Julgar a consciência de ninguém. Quem está me entendendo? Agora olhe para mim também, irmãos. Porque o coração dela, por que a pessoa malda? Porque o coração dela é impuro. Ela vê tudo com impureza, irmão. Por que a pessoa malda de alguém? Porque o coração dela é mau, é impuro. O coração dela não é verdadeiro, não é puro. Tudo que ela vê, ela já está maldando. Diga glória a Deus. Irmão, uma pessoa que tem um olhar impuro, ele vê um jovem conversando com a outra moça, o que ele diz? Já está namorando, já adulterou. Porque o olhar dele é impuro, irmão. E o olhar dele é só para acusar. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quem está recebendo a palavra, levanta a mão. Irmãos, aqueles cujos olhares são cheios de cobiça, é um olhar cheio de inveja. A pessoa que deseja, viu, irmão? Uma pessoa que deseja até o marido da outra, irmão. E eu dou um conselho para você que tem um marido excelente, um marido que te trata, que é difícil encontrar um assim. Então não fica falando para ninguém como teu marido te trata, não, irmão. Porque a invejosa é capaz de tramar e tomar ele de você. Quem está me entendendo, levanta a mão. Então muito cuidado, irmão. Muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Olhe para mim. Aquele olhar, irmãos, aquele olhar de cobiça, desejam o que não é lícito. A pessoa deseja o que não pode ter. Não é poucas pessoas que têm o olhar cheio de inveja. Olhe para mim. São muitas pessoas que têm o olhar cheio de inveja, irmão. E não é só do trabalho não, posição também de igreja, até a pessoa tem inveja, irmão. Quem está me entendendo? Inveja para tirar você, porque não quer você na posição. E isso são coisas que desagradam a Deus. Diga comigo, longe de mim a inveja. A Bíblia diz, irmão, que a inveja é como a podridão dos ossos. Os irmãos sabem que tem um emprego aí de excelência,
Tem gente que está torcendo que você perca. É ou não é? Com inveja, que quer sua posição. Mas Deus hoje, irmão, está nos orientando para nós ter cuidado. Pessoas que se entristecem pelo que o outro tem, irmão, em vez de se alegrar com o que eles próprios possuem. Você sabia, irmão, que a Bíblia manda nós se alegrar com os que se alegram? Nem todo mundo na igreja tem condição de se alegrar com os que se alegram. Não adianta eu afirmar que todo mundo da igreja, na mesma igreja, fica feliz quando o outro tem vitória, porque não fica. Não fica, irmão. Tenho certeza, olhe para mim. Irmãos, eu fiz um vídeo na igreja que eu dirigi, dentro do carro do irmão, para fazer uma chamada do evento. Está lá no meu Facebook, depois você procura. O nome do vídeo é a entrevista. Eu fiz para fazer, e algumas pessoas comentaram, não da igreja: pastor, o senhor já comprou um carro? Porque viram eu dentro do carro, irmão, fazendo a chamada. A inveja, irmão, quem está me entendendo, levanta a mão. Irmão, Deus não quer que nós sejamos invejosos, diga glória a Deus. Porque quando Deus dá uma bênção para você, Deus sabe que você lutou, você se esforçou para obter aquela vitória. E a gente não pode ser invejoso, diga, longe de mim a inveja. Agora olhe para mim, irmãos. Pessoas que choram pelo sucesso dos outros e se alegram quando eles fracassam. Já viu alguém, irmão, que fica torcendo para ver a derrota do irmão? Não, eu tomara que o irmão perca o emprego. Irmão, eu não sei se você conhece a maldição do amazonense, mas o amazonense tinha essas brincadeiras, que quando eu pedia algo e alguém suvinava, aí o amazonense dizia: tu ainda vai pedir farinha na minha porta? Diga, queima para lá essa maldição do amazonense. Diga glória a Deus, diga aleluia. Está repreendido em nome do Senhor. Irmãos, olhe para cá. Pessoas que querem o fracasso das outras, pessoas cujos olhos são lascivos, cheios de lasciva, irmão. Os seus olhos estão cheios de quê? De adultério. Olhe para mim. Tem pessoas que o olhar dele é cheio de adultério. Ele está com a esposa, mas a intenção dele é adulterar, é deixar a mulher e se relacionar com outras. Isso não está agradando a Deus, irmão. Olhares cheios de adultério são laços de morte. O coração deseja o que vê, irmão. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o coração deseja aquilo que vê. Quem está me entendendo? Irmão, tem pessoa na igreja, olhe para cá, homens que vêm do mundo, às vezes aceitam Jesus, estão buscando uma chance em Deus, e muitas vezes está buscando até uma esposa. Em vez dele buscar uma esposa nas mulheres solteiras da igreja, ele vai focar nas mulheres casadas. Diga comigo, misericórdia. Diga comigo, misericórdia. São coisas que não agradam a Deus, irmão. Irmãos, eu passei por uma situação, olha a situação extrema. Eu fui pregar num determinado local, e uma pessoa falou para mim, que me levou: pastor, o senhor vai pregar, mas tenha cuidado, porque a esposa do pastor aqui deixou ele e casou com outro e tá lá na igreja, continua membro do pastor. Irmão, e o casal 20 estava sentado bem na frente. E olha que não tem um papo na língua, arrebentei. Diga glória a Deus, diga aleluia. E se retorcia para lá. Irmão, Deus não vai trazer bênção. Quem está me entendendo? Desculpe a minha franqueza, Deus não destrói uma família para construir outra. Deus não faz isso. Quem está me entendendo, levanta a mão. Deus não faz isso, irmão. Isso não tem bênção de Deus. Quem me entende, levanta a mão. E isso é sério, irmão. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu não estou acusando, irmão, eu estou ensinando. Quem está me entendendo? Olhe para mim. Irmãos, o coração deseja o que vê. Quem não vigia os seus olhos, endereça os seus pés para um terreno escorregadio.
Quem não vigia os seus olhos está encaminhando os seus pés para um terreno perigoso, irmão. Quem está recebendo a palavra? Irmão, em nome do Senhor Jesus, vamos vigiar com nossos olhos. Aqueles, porém, que guardam os seus olhos do mal, olham direito. Olhe para mim. Você quer ter um olhar direito? Então guarde o seu olhar, irmão. Não foque em coisas que não agradam a Deus. Aqueles que têm um olhar direito, esses poupam a sua alma do tormento eterno, irmão. Porque não adianta eu chegar aqui e mentir para você se agradar de mim, irmão, que você vai perder a sua salvação. Quem está me entendendo? Irmãos, eu digo para Deus todo dia, e eu converso com a minha esposa: se for para mim estar no altar mentindo para o povo, enganando o povo, eu não quero, eu deixo e vou cuidar da minha vida. Diga glória a Deus. Porque se eu aplicar algo errado aqui, Deus vai cobrar de mim, irmão. Que adianta encher esse negócio aqui, ó? Eu quero que encha mesmo, mas de pessoas que querem a verdade da palavra de Deus. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Que não adianta nós estar aqui, irmão, deixando passar. Uma vez um pastor falou para mim sobre erro na igreja. Ele diz: meu filho, aonde passa um boi, passa uma boiada. Quem está comigo, levanta a tua mão. E eu guardei aquela palavra no meu coração. Se você não entendeu essa frase, depois eu te explico de forma pessoal. Aonde passa um boi, passa uma boiada. Quem está me entendendo? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, irmão. Diga comigo: cuidado com o que você fala e cuidado com o que você vê, irmão. Vamos ler o versículo 24 e 25. Primeiro, sobre o cuidado com o falar. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Porque muitas vezes a perversidade está na nossa boca, irmão. Nós querendo que tomara que o irmão Lázaro morra. É perversidade. É ou não é? É, irmão. Porque quando eu falo, eu só estou dando um exemplo, irmão, pelo amor de Deus. Eu quero que ele viva há muitos anos. Diga glória a Deus. Isso aqui é muito sério. Nós viver dessa forma, com perversidade na boca, desejando mal para o outro. O 25: os teus olhos olhem direito. Agora pega o dedo assim, irmão, e aponta para os olhos. Diga: olhos, olhe direito. Deus não quer você um olhar torto, irmão. Jovem, Deus não quer que você olhe em coisas que não agradam a Deus. Deus não quer que nós coloquemos os nossos olhos em coisas que desagradam a Ele, irmão. Então temos que ter muito cuidado. Fique em pé agora em nome do Senhor Jesus. Que eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, orar pela sua família. Quem recebe essa palavra, levante a mão. Quem recebe essa palavra, levante a mão. Irmão, Deus quer nos abençoar. Analise a sua vida hoje. Reveja a sua vida hoje. Que Deus, Ele quer te conduzir. Deus, Ele quer nos orientar nesta noite. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno, soberano Pai. Pai querido, a palavra foi ministrada, foi ensinada. Meu Deus, primeiramente, Pai, eu quero que o Senhor comece pela minha vida, Senhor. Começa tratando comigo, Pai, moldando a minha vida cada vez mais, me ajudando a eu ser fiel, Pai, me ajudando a eu andar na verdade, na obediência. Ajuda, Pai, eu ter cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo, Senhor, que os meus olhos vê. Me dá direção, Pai. Vem, meu Deus, com a Tua palavra, vem com o Teu Espírito Santo e direciona a minha vida, direciona a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Ajuda, Pai, nós ter esses dois cuidados, Senhor. Ajuda, Pai, a nós ter muito cuidado, ó Pai. Ó, vem com as Tuas mãos sobre as nossas vidas, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família. Nos orienta, Pai, nos guarda, nos livra do mal, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra.
palavra, traz direção, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Traz a tua direção, Senhor. Vem com as tuas mãos, Pai. Traz o teu milagre, Senhor. Traz, meu Deus, a tua bênção sobre a nossa família, que nós possamos, Pai, andar em fidelidade, andar em obediência, Senhor. Vem com as tuas mãos, Pai, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, Senhor. Vem com as tuas mãos, concede a tua vitória, concede o livramento, ajuda a tua igreja, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pode tomar o assento. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor. Os irmãos da live, Deus abençoe a vida de vocês. Dê uma salva de palmas, igreja.